O STJ mandou que a defesa do jogador de futebol Robinho seja comunicada sobre um pedido do governo italiano para que ele cumpra a pena aqui no Brasil. Lembrando que o atleta foi condenado no país italiano, de forma definitiva, a 9 anos de prisão pelo estupro de uma jovem. Em nota, a defesa de Robinho diz que a decisão atende a um pedido feito pelo próprio advogado do atleta e que a citação é uma fase natural do processo. E para a gente entender melhor como deve ser a tramitação desse caso, os próximos passos, a gente conversa agora com a desembargadora Ivana Davi, do Tribunal de Justiça de São Paulo, sempre nos salvando para nos ajudar a entender melhor esses assuntos que envolvem essas cortes. Obrigada pela presença mais uma vez, desembargadora. Boa noite. Boa noite, Lívia. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos que nos assistem aqui na Jovem Pan News. Como eu já adiantei, desembargadora, essa citação hoje feita a Robinho pelo STJ é um primeiro passo para que haja essa transferência da pena aqui para o Brasil. Pena de Robinho a 9 anos de prisão. Quais serão agora os próximos passos? A defesa dele pode contestar de alguma forma essa transferência? Pois bem, Lívia, é um procedimento, de validação dessa sentença condenatória de 9 anos de reclusão em regime fechado, que ele teve, primeiro no Tribunal de Milão e depois mantida na Corte de Cassação em Roma, que seria o nosso Supremo Tribunal Federal. No primeiro momento, a Itália queria que o Brasil mandasse o Robinho para a Itália para que ele cumprisse a pena lá. O Brasil não extradita brasileiro nato, e isso foi negado pelo Ministério da Justiça, que é quem cumpre esses requisitos de admissibilidade, é o primeiro que recebe esse pedido. 3 meses depois, agora eles pediram a homologação da sentença estrangeira, da sentença italiana, para que ele cumpra a pena aqui. Passou pelo Ministério da Justiça, tem requisitos, não tem 2 processos, tem que ter transitado em julgado, tem que ter acordo bilateral. O Brasil tem acordo bilateral com a Itália. E no segundo passo, dentro do que a gente lê a lei de imigração e dentro do artigo 6º desse tratado bilateral, veio para o STJ. O STJ é a presidente do STJ, a ministra Maria Tereza, que atua como a relatora desse procedimento. E aí no STJ, mais um juízo de admissibilidade, para ver se a sentença transitou em julgado, para ver que foi julgado lá na Itália por uma autoridade competente, um juiz de direito, e logicamente se tem esse tratado. Todos esses requisitos formais existiram e agora vai citar o então jogador de futebol condenado lá na Itália. A defesa, ela pode contestar. E se contestar, a presidente do STJ não fala mais do processo e distribui esse processo entre todos os ministros. O ministro que for sorteado passa a ser o relator desse processo, como acontece no nosso tribunal o tempo todo. E a defesa pode contestar. Claro que a contestação ela é mais singela, ela não abre tanta possibilidade de manifestação como são nos nossos processos, por exemplo. Mas ele pode falar, por exemplo, que não tem o trânsito em julgado, mas nós sabemos que tem. Ele pode dizer que lá na Itália não tiveram conhecimento daquele julgamento, o que também a nós parece um pouco difícil, e pode alegar, nesse sentido, que eventualmente não é caso de homologação. A gente vai ter que esperar, quando a defesa entra no processo, o advogado constituído com procuração, praticamente o Robinho se dá por citado, ele fala para a justiça que ele está tendo conhecimento desse procedimento, e agora é aguardar esses 15 dias que a defesa tem para se manifestar. Agora, desembargador, é importante lembrar também a audiência da Jovem Pan News que, além de Robinho, um amigo dele, Ricardo Falco, também foi condenado a 9 anos de prisão no mesmo processo pelo mesmo crime. A presidente do STJ, a ministra Maria Tereza, também mandou citar esse amigo do Robinho, o Ricardo Falco. Minha pergunta, os procedimentos de homologação serão exatamente os mesmos? Trata-se de um rito técnico simples, objetivo, ou o fato de um ser famoso e o outro não muda ou interfere em alguma coisa?
Boa pergunta, Daniel. Eles foram condenados por um estupro coletivo, um crime grave que também tem aqui no Brasil. Lá na Itália é o artigo 609 do Código Italiano, com penas elevadas, como aqui também no nosso país. Os procedimentos são idênticos, porque primeiro no Ministério da Justiça se cumpre o artigo 100, né, dessa lei de migração, e depois, dentro do STJ, esse procedimento dentro da Justiça, ela cumpre os requisitos do artigo 216 do Regimento Interno. Então, para todos, né, tem o mesmo tempo, o mesmo prazo e o mesmo olhar da Justiça. Ele também, né, vai ter os seus 15 dias para se manifestar e vai poder alegar essas questões que processualmente, ao nosso sentir, já estão demonstradas, até mesmo pelo juízo de admissibilidade, que no primeiro momento aceitou, né, processar essa homologação de sentença penal condenatória. Agora, desembargadora, como a senhora explicou no início, todo esse processo está acontecendo porque a Constituição proíbe que brasileiros natos sejam extraditados. Daí esse pedido do governo italiano para que essa pena que foi estipulada lá seja cumprida aqui, e esse início de processo é feito hoje pelo Superior Tribunal de Justiça. Em relação a essa decisão da própria ministra do STJ, Maria Tereza de Assis Moura, ela disse que não é um caso tão fácil assim de se proceder, de se chegar a uma conclusão, porque não há amplos precedentes na justiça brasileira de casos parecidos. Diante disso, quais são suas expectativas, desembargadora, a respeito da conclusão desse processo? Robinho possivelmente será preso aqui no Brasil? Pois é, Lívia, a gente só tem... Esse é um case, né, importante para o sistema de justiça, importante a gente falar sobre isso, e existe um precedente de 2021, onde a sentença foi homologada. Quando se homologa uma sentença condenatória estrangeira, a execução, né, é realizada pela Justiça Federal. Vai ser um juiz federal, né, que vai acompanhar a execução dessa pena. Ao meu sentir, Lívia, o mundo mudou, né? Hoje, crimes sexuais têm um olhar muito diferente no mundo. Existem protocolos internacionais, é um estupro coletivo, onde lá passou por todos o sistema de justiça, julgado em Milão pelo tribunal, chegou lá à Corte de Cassação de Roma, que é a mesma coisa que o Supremo Tribunal Federal. Eu olho o meu olhar de juíza criminal há 32 anos de carreira, que o caminho, né, me parece que dessa vez tudo encaminha para que se cumpra, que seja homologado, se espeça o mandado de prisão e que transite em julgado essa homologação, espeça-se o mandado de prisão e essa pena seja cumprida como qualquer um que nesse país cometa um crime, principalmente um crime tão grave, que é um crime sexual. Tá, antes de eu formular minha pergunta, só para deixar bem claro para as pessoas que nos acompanham, desembargadora. Então, ao que tudo indica, tudo leva a crer que Robinho vai cumprir essa pena aqui no Brasil. Ao que se percebe e dentro, né, desse procedimento que está tramitando, no nosso sentir, a gente não sabe quais serão as teses que a defesa vai trazer, mas o Ministério Público depois vai se manifestar sobre essa contestação que as defesas vão apresentar, né? O encaminhamento, ao nosso sentir, é pela homologação e depois, posteriormente, o efetivo cumprimento da pena. Agora, em relação a essa decisão da ministra do STJ, presidente da Corte, de se avançar nesse processo de homologação, essa decisão é uma decisão monocrática que foi tomada por ela? Se fosse um outro ministro presidente da Corte, poderia ser uma outra decisão? Quais parâmetros ela seguiu para tomar essa decisão? Isso não pode abrir uma brecha, inclusive, para a defesa do ex-jogador? Ao nosso olhar, não. A ministra cumpriu, né, o artigo 216, letra D, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. O Regimento Interno do 216 fala que o pedido de homologação de sentença condenatória é distribuído, é remetido ao presidente do Superior Tribunal de Justiça, que é ela. Ela vai ter esse juízo de admissibilidade que ela já fez, né, e agora vai aguardar a contestação. Se existir a contestação, será distribuído entre os demais ministros. Esse é o procedimento, essa é a regra, né? O STJ está cumprindo uma regra que está dentro do regimento interno dele. Não tem como, né, qualquer outro
ministro mudar essa regra, porque, para tanto, teria que antes mudar o regimento interno daquela corte para depois mudar o procedimento. Acredito que não, é uma corte constitucional, o STJ é a nossa corte constitucional, deve ser o primeiro e está cumprindo o que diz o seu próprio regimento interno. Pois bem, conversamos com a desembargadora Ivana Davi, do Tribunal de Justiça de São Paulo, analisando essa citação imediata de Robinho, condenado por estupro pela justiça italiana. Obrigada pelas explicações. Desembargadora, bem-vinda sempre. Boa noite. Eu é que agradeço. Boa noite a todos. Boa noite, até a próxima.